Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos com mais um De Olho no Green, hoje gravando aqui de casa, e já vamos direto para a tela para poder ver os jogos aí deste domingão, né? Dia 16, já passamos aí da metade do mês, e vamos finalizando uma semanada, né? Vamos finalizando uma semana aí, quem sabe com chave de ouro, vamos ver. Boas oportunidades, né? Podemos ver aqui 5 joguinhos separados para você, alguns mais tranquilos, outros mais arriscados. Vou passar aqui para vocês e aí vocês definam, né, qual talvez seja mais arriscado, seja mais tranquilo para vocês. Eu vou estar dando minha opinião aqui, mas vocês que dão um clique aí do outro lado da tela, vocês que escolhem aí as suas oportunidades basicamente, certo? Vamos lá, então, primeiro jogo do Jaspoli. Eu nem sei pronunciar o time da casa, então eu vou pelo visitante, o Jaspoli. Imagino que seja esta a pronúncia. Temos aqui um jogo, na minha opinião, para gols. O time da casa não é o favorito, o time visitante, por mais que esteja jogando fora, é o favorito para essa partida. Nós podemos ver aqui o time da casa, no geral, com jogos para gols. Tem um joguinho aqui com 2 gols, um com 1-0, outro com 1-0, o restante todos tiveram pelo menos 3 gols na partida. Se a gente for pegar o geral aí do visitante, do Jazz, nós temos aqui um e apenas um, né? Não, 2 aqui, ó, 1-1 também. 2 jogos apenas com menos de 3 gols, o restante todos com 3 e até mais gols, né? 4, 5 gols também. Se a gente for pegar aqui os jogos do time da casa em casa, nós temos aqui 1, 2, 3 ainda, mesma média ali de 70%, 3 gols na partida. E o visitante, o Jazz, mesmo sendo visitante, a média é a mesma. Média de 80% dos seus jogos tem 3 gols na partida. E, cara, jogos com 6, 7, 8 gols, né? Então a gente pode ver que é um time para over. É um time muito para over, além de ser favorito, pelo menos por odd. Eu não arriscaria em um back aqui, porque o time da casa em casa tem uma boa sequência até, é uma das melhores, mas tem uma boa sequência. Então, assim, eu não arriscaria num back. E até eu tô achando estranho essa odd, porque, pô, o time da casa tem uma boa sequência em casa. Né? Eu reparei agora, mas, pô, esse jogo aqui foi um jogo de Copa. Aí tem um empate e uma derrota nos últimos 10 jogos. Pô, se abrir mais, tem uma boa sequência, cara. E o visitante não é um dos melhores, assim, fora de casa. Não sei, pode ser pelo campeonato. Pode ser pelo Jazz ser o primeiro colocado, mas eu não, sei lá, essa odd de 3 aqui, 3,5 para o time da casa com essa sequência eu achei estranho. Mas não é o mercado que nós viemos buscar, match odds, tá? O nosso mercado aqui vai ser o over 2,5. Beleza? Histórico entre eles aqui muito bom para gols. A gente pôde ver que o Jazz fora de casa, mesmo como visitante, joga muito com o over, né? Joga muito com gols. O time da casa, mesma coisa. Então, com uma média de 70, 80% aí de over 2,5, eu confio muito em 3 gols nessa partida e nosso mercado escolhido para essa partida é o over 2,5 FT, 3 gols na partida, beleza? Próximo jogo nós temos o Bodo. Aí esse jogo é um jogo, na minha opinião, tranquilo, tá? Uma análise para mim tranquila. O Bodo é muito favorito jogando em casa, tem uma excelente sequência, empatou aqui contra o Molde, que é um dos melhores times, né, da Noruega. Nós temos aqui um empate contra o Brann, que subiu da segunda divisão, mas está sendo também um dos melhores times aí da Noruega essa temporada. Então, os empates que teve foram contra times aí realmente que jogam muito bem, tem um nível, né, parecido. E o restante, todas vitórias tranquilas, vitória com muitos gols, inclusive, com muitos gols, né? Nós temos aqui 2-2, 3-2, 3-0, 5-1, 3-2, 2-0, 2-2, 4-0, 5-3, enfim. O visitante não é um dos melhores, né? Não é um dos melhores. Nós temos aqui uma possibilidade, aqui essas vitórias foram 2 jogos de Copa e um jogo do campeonato. Então, ele tem uma péssima sequência fora de casa. O histórico entre eles não é algo que me anima muito. Para este jogo, no pré-live, eu indico um back Bodo, tá? Eu indico um back Bodo, mas eu vou deixar aqui, quase que eu escrevo aqui para você também poder pegar. Mas eu prefiro que você deixe levar para o live aí. Over 2,5 FT. Se o jogo começar muito bom e o Bodo finalizar a gol, principalmente, tá? Finalizar a gol, porque o Bodo tem uma característica que é mais fora de casa, mas fique atento a essa característica. O Bodo tem uma característica de chutar muito para fora, muitas finalizações para fora. E aí você acaba tendo, às vezes, 1, 2 chutes no gol
sendo que no primeiro tempo o Bodo fez lá, sei lá, 10, 12 finalizações e só 2 no gol. Isso para mim é algo ruim. Por quê? Porque o time não finaliza muito bem. Ele tem muitas finalizações, ele tem uma pressão ofensiva muito grande, ele mantém posse de bola, ele é superior, mas na finalização ele acaba pecando, o que pra gente não é bom, porque a gente quer o gol, né? E ele chutando muito para fora, não conseguindo finalizar gol, a gente tem, né? Claro, a pressão é enorme, então a probabilidade é de que o Bodo venha vencer, mas a questão dos gols é o que me pega. Já vi muito o Bodo pressionar, a gente se iludir com aqueles números e marcar um gol às vezes no final da partida. Então, over 2,5 deixe para o live. Finalizando a gol, mantendo pressão, aí você pode estar buscando. Mas no pré-live, back Bodo é minha análise para essa partida, tá? Próximo jogo, Bran contra o Strong do 7. Strongs God 7. Eu sempre falei Strong do 7 porque eu lia muito rápido. E aí eu descobri esses dias que eu sempre falei errado. É Strongs God 7, tá? Eu falei do Bran, né, agora há pouco, que ele teve um empate contra o Bodo em casa e tal. O Bran tem uma excelente sequência no campeonato em casa. Cara, eu gostei muito disso. Eu vou dizer que esse é o risco do dia, tá? Tem um outro jogo ali que eu vou citar mais difícil também, mas eu acho que esse daqui do Bran vai ser o risco do dia pela fase também do visitante. Mas se você for pegar, o visitante tem 2 vitórias aqui em Copa, esse jogo aqui também foi Copa. Então, eu ainda acho que o Bran, até pela sequência entre eles aqui, os últimos 5 jogos, 3 vitórias do Bran, né? Claro que alguns jogos são mais antigos, mas eu imagino que o Bran venha vencer essa partida. Vai ser um jogo pegado? Vai ser um jogo, na minha opinião, para gols também, mas eu não vou arriscar muito em gols, porque o time da casa, apesar de ser bom, o time visitante tem alguns joguinhos aqui que segura muito, né? Tipo 1-0, 1-1. Então, não vou arriscar em 2 mercados. Se for para colocar só um risco do dia, eu coloco um back Bran, beleza? Não vou colocar muito mercado de gols aqui, porque o back já é um mercado mais arriscado. Então, ficamos aí com o back Bran, ok? Muito bom, Bran, com uma excelente sequência. Né? Tem aqui um empate contra o Lillestrøm, que também é um time difícil ali, um time que incomoda, mas também venceu aqui em jogo de Copa. Tem um empate 0-0 contra o Sandefjord. Sandefjord, sei lá qual a pronúncia, mas enfim. Bran, favorito para essa partida, uma odd interessante, uma odd de 1.4, 1.5, vem favorito, né? Vem como favorito, a odd já mostra também que o mercado entende que o Bran vai chegar jogando melhor, mantendo seu favoritismo, então com esse comportamento eu imagino que a gente consiga essa vitória tranquila, mas vou considerar como risco do dia, tá? Próximo jogo, Grau e Binacional. Grau também favorito, cara, bom jogo, na minha opinião, bom jogo. O Grau não é um maravilhoso time em casa, mas o visitante é o que me pega aqui. O visitante tem uma péssima sequência fora de casa, uma péssima sequência. Né? E o Grau, apesar de não ter uma das melhores sequências do campeonato, tem boas vitórias em casa, tem bons jogos em casa. E eu acho que, com a vitória aí, aliás, com a sequência do visitante, por exemplo, ó, o Binacional perdeu pro César, certo? Na Sul-Americana e no Campeonato Peruano, e empatou com o Sport Boys, que também não é um time tão bom no Peru. E o Grau empatou com o Cetra, aliás, que deve ser tipo um time parecido, digamos assim, equilibrado com o Grau, só que o César venceu o Binacional com facilidade. E o Grau venceu aqui por 3-0 o Sport Boys, que o Sport Boys foi o time que empatou lá com o Binacional. Se a gente for ver pelo campeonato aqui, são times... o campeonato aqui, o campeonato peruano tem encerramento, tem abertura e encerramento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um jogo assim, ó. Pra ver como eles ficaram na abertura. Ó, o Grau ficou aqui no meio do campeonato e o... Cadê o Binacional? O Binacional ficou aqui, ó. Então, cara, é um time... Vamos ver fora de casa? Ó, fora de casa, o Binacional foi o penúltimo colocado, com 9 jogos, 7 derrotas. Né? Uma média aí de sofrer bastante gols, 2 gols por partida. Eu considero bastante e não marca quase 1 por partida. Fora de casa, né? E o Grau em casa aqui, foi um dos melhores, vou colocar aqui, sexta colocação, 20 gols marcados e 5 apenas sofridos, uma média contrária, né, do Binacional. Então, o Grau marca uma média de 2 em casa e sofre menos de 1. Então, com esses números eu gosto e considero muito esse back, inclusive um dos melhores aqui, back Grau, com valor, tá? Com valor. Muito valor eu vejo nesse back Grau pelo campeonato peruano, tá? Odd de 1.4, 1.5.
Cara, mesma odd do jogo do Bran, só que não vejo o mesmo risco, tá? Não vejo o mesmo risco. Então, gosto muito desse jogo. E para finalizar, é um jogo que eu poderia vir aqui e simplesmente separar um mercado de over 1,5, que é seguro para esse jogo, mas a odd está muito baixa. E observei aqui que o Nacional Potosí tem muitos jogos para over. Pô, 2x1, 3x1, 4x0, 6x3, 2x2, 6x0, 3x1, 3x2. Aí tem esse 2x0 e esse 1x0 só. E aí o histórico entre eles também é muito para gols. Eu podia vir aqui também, pô, Blooming histórico entre eles aqui é favorável ao Blooming. Mas se eu for pegar o Blooming em casa e o Nacional fora, a sequência é praticamente a mesma. Algumas vitórias, alguns empates, algumas derrotas. Então eu não acho necessário, eu acho muito arriscado a gente pegar um back. Por mais que o Blooming tenha uma sequência entre eles melhor, as odds estão equilibradas, né? O histórico das equipes recentemente não é dos melhores, então não dá para me arriscar necessariamente num back. Então por isso eu vou em um mercado que tem um certo risco, mas também tem o seu valor. Né? Eu acho um pouco arriscado pela sequência do Blooming, que a gente pode ver alguns joguinhos aqui de 1x0, 2x0, 0x0, mas se for levar realmente em consideração, pô, aqui foi Sul-Americana contra o Santos, a gente sabe muito bem como é que é o Santos, né? 0x0, beleza. Aqui foi jogo de Copa, e aí a gente tem esse jogo aqui do campeonato e esse jogo do campeonato, né? E os jogos aqui todos para gols. O Nacional muito bom para gols, o histórico entre eles para gols. Então, over 2,5, acho que digamos que é o risquinho do dia. O jogo do Bran é o risco do dia e o over 2,5 nesse jogo é o risquinho do dia. Mas eu vejo o valor, tá? Vejo o valor e gosto bastante desse jogo. Beleza? Esses foram os jogos aí. Só recapitulando então. Jogo do Jazz, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Jogo do Bodo é o que tem a menor odd e o menor risco, talvez. Back Bodo, beleza? Talvez ali pro live botar um over 2,5 também é interessante. Bran e Strong's Gold Set. Back Bran, vitória do time da casa. Grau e Binacional é o back Grau, então vitória do time da casa também. E Blooming contra o Nacional Potosí, over 2,5 FT, 3 gols na partida, beleza? Pessoal, esse foi o De Olho no Green de hoje, né? 5 jogos, boas oportunidades, jogos com muito valor, outros mais arriscados, mas aí como eu falei, o clique quem dá você. Se você puder acompanhar no live e confirmar essa nossa análise pré-live também é interessante. No link da descrição você tem a Sala Pro, onde nós temos muito mais oportunidades. Às vezes a gente manda lá no grupo do Telegram VIP a análise ao vivo, porque a gente está acompanhando alguma partida que não está na Sala Pro, e a gente vai lá e manda para a galera ao vivo, com cotações muito boas, tá? E, claro, tem curso básico, tem nosso suporte, vem com a gente aí, a Sala Pro tá sensacional, beleza? Vamos finalizar essa semana com chave de ouro. E finalize também esse vídeo deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito. Like para você é muito simples, é apenas um clique, mas para a gente é muito importante, beleza? Tamo junto, pessoal, deixe seu like e nos vemos amanhã em mais um De Olho no Green. Valeu!